Esta é a história de um aventureiro órfão superpoderoso que estava em uma jornada para cumprir sua obrigação. O protagonista se apresentou como Shan e então acrescentou que ele estava se aventurando pelos últimos 5 anos. Atualmente, ele estava no túnel oeste enfrentando monstros furiosos e usando sua besta para ganhar a vida caçando. Naquele momento, Shan usou sua besta para derrubar um punhado de kobolds, percebendo ainda mais que os que ele atacou tinham cores diferentes misturadas. Embora Shan tivesse se acostumado com seu estilo de vida atual, havia uma obrigação que pessoas como ele deveriam cumprir naquele reino. Depois de completar a caçada, ele revelou que a obrigação era de órfãos e que sua hora de partir para executar essa obrigação também estava próxima. A cena então se voltou para uma escola em outro mundo onde alguns alunos do sexo masculino estavam discutindo um jogo de celular que estavam jogando. As meninas, por outro lado, estavam zombando de seu comportamento infantil e estavam discutindo sobre ir ao karaokê. Uma menina então exclamou que Kengo e o resto disseram a ela que eles já estavam no karaokê em frente à estação para alugar um quarto. Assim que a garota notou as gêmeas Yu e Yuna, ela as chamou. Ambas ouviram e perguntaram o motivo da ligação. Então a garota, cheia de hesitação, perguntou se elas gostariam de ir com elas ao karaokê. No entanto, uma garota atrás dela se perguntou por que ela estava perguntando às gêmeas, e como esperado, as gêmeas se entreolharam e finalmente recusaram o convite, afirmando que tinham aulas para assistir. Ambas então correram imediatamente dali, deixando as outras garotas explicando que Yu e Yuna eram um pouco estranhas e então se perguntando se era porque eram gêmeas. Mesmo assim, karaokê era mais importante, então elas decidiram sair juntas. Quando a cena voltou para as ruas, Shan foi visto carregando uma bolsa nas costas, sentindo-se cansado dos últimos 7 dias devido ao clima quente. Sua mochila também estava pesada, então ele percebeu que havia passado muito tempo no campo de caça no túnel. Enquanto ele estava debatendo se deveria parar na guilda para deixar seus pertences, uma manada de cavalos passou por ele, que ele imaginou que poderiam pertencer a cavaleiros. Lendo, um dos homens que montavam cavalos, estava pedindo para todos se afastarem, o que foi rude o suficiente para o líder entre eles pedir para ele não dar atitude para as pessoas na cidade. Lendo concordou, e eles passaram. Shan então percebeu que eles não eram cavaleiros, mas aventureiros. Outras pessoas ali os reconheceram como a famosa Guild Nebula, cuja mestre da guilda era uma maga. Além disso, o grande espadachim na frente era seu marido, e ambos eram muito talentosos. Na conversa, outro homem queria se tornar um aventureiro e roubar uma guilda com sua esposa da guilda. No entanto, os outros riram de sua conversa, afirmando que ele não tinha a mínima chance. Shan ouviu tudo, mas sentiu que o grupo tinha um cara que parecia um idiota. Finalmente, ele chegou ao portão da guilda, sabendo que normalmente as guildas de aventureiros comprariam prêmios de caça. Quando ele entrou na guilda, a conversa estava por toda parte. Os aventureiros estavam discutindo diferentes pedidos e percebendo que a caça livre era realmente difícil, pois não havia monstros bons no plano. Na realidade, o túnel oeste estava cheio de monstros perigosos, então nenhum deles iria lá, pensando que se não tivessem pelo menos um grupo de 4 ou mais, certamente morreriam. Shan ignorou a conversa e então, após procurar no balcão de câmbio, encontrou uma fila enorme na frente dele. Enquanto ele esperava como os outros na fila, alguém veio de trás, novamente pedindo às pessoas na frente para saírem do seu caminho. Enquanto outros hesitavam em impedir aquele homem de avançar na fila, Shan, sentindo-se irritado, gritou para ele. Quando aquele lendo imundo se virou, Shan instruiu que o fim da fila estava atrás dele. Lendo pediu que ele repetisse a conversa, então Shan repetiu a instrução de que o fim da fila estava atrás dele. Essa reconfirmação foi o suficiente para fazer Lendo perder o controle, e quando ele estava prestes a atacar Shan, Shan previu o ataque e o enfrentou de frente. Foi um golpe poderoso, e Shan foi lançado voando contra uma parede com grande impacto. Ele não se moveu por um tempo, então todos se perguntaram se aquele homem havia morrido. De alguma forma, Lendo também se assustou e, enquanto tremia, se apresentou como parte da nebulosa. Outros membros de sua guilda também chegaram lá, procurando por ele, e então repetiram a pergunta sobre se ele havia matado alguém. O capitão também se perguntou, pensando sobre onde ele foi quando eles estavam amarrando os cavalos. Nesse momento, um homem chegou e pediu ao capitão para esperar um segundo. Em um piscar de olhos, aquele velho deu um soco no estômago de Lendo, deixando-o com uma dor extrema. Ele era o mestre da guilda que pediu àquele Lendo imundo para não menosprezar sua guilda. O capitão Kai da Nebulosa também se desculpou por seu ato. O velho aceitou suas desculpas e então se perguntou se aquele garoto ainda estava vivo. Como esperado de um protagonista, o garoto se levantou novamente após receber aquele soco forte. Shan reconheceu o velho como Hilado e então se curvou diante dele por um longo tempo, pois já fazia um tempo desde que se conheceram. Hilado também ficou feliz em conhecê-lo e então esclareceu que o golpe foi forte o suficiente para matar. Então ele o instruiu a não se fingir de morto e assustar as pessoas. Shan imediatamente respondeu que se ele não pudesse vencer o oponente com força, então ele deveria vencê-lo com táticas, lembrando ainda mais que era o que o próprio velho lhe havia ensinado. Helada ficou atordoado com sua elaboração e então apenas riu de sua condição. Ele então deu um tapinha na cabeça de Shan enquanto zombava de seu corpo magro e então perguntou se ele estava comendo direito. Shan respondeu positivamente, e logo sua chance chegou na fila do balcão de câmbio. Shan então assumiu a liderança e se encontrou com a recepcionista chamada Akami. Ela ficou feliz em ver Shan lá depois de um longo tempo e então elogiou por sempre trazer tanto. Para aquele
dia, ele havia trazido presas de kobold e partes de ogro também. Assim que Kai ouviu sobre as partes de ogro, Shan estava sob sua atenção. Os itens incluíam joias, pedras mágicas e gemas dos kobolds. Enquanto Shan estava indo para a avaliação, Kami decidiu ficar de guarda e perguntou se ele poderia levar todos os materiais para o depósito para avaliação. Shan concordou e então saiu de lá, enquanto Kan também pediu para ele comer direito com o dinheiro que ele ganhou. Depois de um tempo, ele estava no depósito na frente de Mito, que se perguntou ao ver o garoto magro ainda vivo. O velho também perguntou a Shan se ele estava comendo direito. Shan respondeu positivamente enquanto pedia para ele avaliar alguns produtos para ele. A princípio, Mito reconheceu que as presas de lobo estavam misturadas ali e então finalmente encontrou um kobold fang híbrido que parecia completamente diferente. Em uma avaliação mais aprofundada, um ogro fang também foi encontrado como híbrido. Então Medo perguntou a ele sobre a aparência do ogro. Shan revelou que era marrom claro com listras brancas. Em um instante, Medo esclareceu que seria um monarca com certeza. Shan não foi capaz de entender a coisa do monarca. Então ele esclareceu que o que ele pegou era um jovem, não um adulto. Medo riu de seu esclarecimento e disse a ele que estava tudo bem, desde que fosse uma broca. Não importava se era jovem ou adulto. O trabalho de Shan também estava completo ali. Então ele se despediu de Medo. Enquanto avançava, ele percebeu que as presas de ogro eram realmente valiosas, e tudo o que lhe restava era o pagamento. Depois de um tempo, ele interagiu com Elado, que ficou chocado ao ver a lista e então a pegou para dar uma olhada. Shan não conseguiu entender o motivo. Então Elado, enquanto suspirava de alívio, afirmou que um ogro híbrido marrom claro com listras brancas era definitivamente uma rainha e então perguntou quando ele o havia capturado. O protagonista pensou nisso e então respondeu que foi antes de ele ir para o túnel. Então descobriu-se que foi há 9 dias. Kai, o capitão, ficou chocado ao saber que um garoto como ele o havia capturado, e o mais surpreendente foi que ele fez isso sozinho, sem nem mesmo uma festa. Elato então agarrou Shan pelo pescoço e pediu aos outros que não subestimassem o garoto, pois Shan havia sido treinado pelo próprio Elato desde muito jovem, e ainda disse a eles que, além disso, Shan também era um apóstolo do anoitecer. O padre do grupo ficou completamente chocado ao ouvir isso, e então se perguntou se ele era um assassino. No entanto, outro homem de lá negou e então esclareceu que era um nome genérico para chamar pessoas que haviam aprendido a habilidade. O padre se desculpou e então percebeu que ser um apóstolo do anoitecer era de fato muito adequado para caçar sozinho. No meio de tudo isso, Shan ainda foi pego por Elato, então ele novamente perguntou ao velho se ele poderia continuar. Elato riu e então respondeu positivamente com um pedido de desculpas por segurá-lo. Quando Shan estava prestes a sair, Elado novamente perguntou a ele sobre sair para a tarefa enquanto sugeria que ele encontrasse Ana antes de partir. Shan estava indo para encontrá-la apenas. E então ele foi embora. Elado então pediu aos membros da Nébula para entrarem e falarem sobre o pedido de uma equipe de subjugação em relação à aparição do Rei Ogro. Kai estava pronto para isso, mas perguntou por que eles não podiam levar Shan junto com eles, já que ele foi quem derrubou a rainha. Elado não estava interessado, então ele perguntou a Kai se a aparição daquela rainha era culpa dele, explicando ainda que Shan simplesmente encontrou e matou um ogro único, e isso foi tudo. No fundo, Elado sabia que a intuição de Shan sempre foi afiada e então os informou que ele também se juntaria àquela subjugação, já que aquele garoto não estava livre devido à sua obrigação de executar a obrigação de órfãos em breve. Na verdade, Shan era um órfão que foi encontrado na floresta por Elado quando tinha 3 anos. Daí até que ele pudesse viver sozinho, aos 13 anos. Quem o criou foi Ana. Shan chegou em uma casa e então gritou para perguntar se Ana estava lá. Uma senhora furiosa saiu de lá perguntando quem estava fazendo barulho. No entanto, seu personagem mudou imediatamente quando ela descobriu que era Shan. Ana então começou a abraçá-lo ainda mais forte enquanto Shan estava continuamente dizendo a ela que ele estava sendo ferido. Aquele abraço fez Ana perceber algo. No entanto, antes que ela pudesse falar, o protagonista esclareceu a si mesmo que ele comia corretamente. Ambos então foram para sua tarefa, e Ana perguntou a ele se Elato disse para ele ir lá. Shan respondeu positivamente, afirmando que ele não tinha parado em nenhum outro lugar na cidade além da guilda e sua casa. Shan foi criado por Ana naquela casa até os 13 anos, e ele aprendeu ferraria com Ana e caça com Elato. A velha senhora então perguntou ao protagonista se não era normal ter uma família aos 16, e então perguntou se ele não tinha nenhuma ou 2 garotas na cidade interessadas nele. Shan respondeu que era impossível, pois ele só voltava para a cidade uma vez a cada poucos meses. Para informação, Ana disse a ele que tinha ouvido falar que 60% das pessoas que se inscreveram para serem aventureiras na guilda eram mulheres, pois devido à guerra anterior e ao aumento de monstros, o número de homens estava diminuindo e o número de meninas que vinham lá para fazer armaduras estava aumentando. Essa explicação era apenas para fazê-lo pensar em ser melhor em equipe com uma garota. Pelo contrário, Shan pensou que seria problemático se juntar a alguém do sexo oposto, como eles teriam que dormir juntos nas montanhas ou dentro dos túneis, e também teriam que ter cuidado ao trocar de roupa ou usar o banheiro. Na verdade, Nébula tinha homens e mulheres naquela época, mas provavelmente eles tinham apenas homens no passado. Shan tinha mais um motivo. Se não fosse alguém do sexo oposto, então estar sozinho ainda era confortável. Ana suspirou com sua explicação e então se perguntou por que era confortável estar sozinho, já que não era algo que uma criança de sua idade diria tão diretamente. Com o passar do tempo, o protagonista entrou em um banho de água quente e estava aproveitando ao máximo. Ana percebeu
respondeu que ele amava mais banhos. Então Shan disse a ela que não poder tomar banho era provavelmente a pior coisa desde que ele começou a viver sozinho. Por esse motivo, Ana disse a ele que seria muito melhor se ele fosse lá com mais frequência. Shan estava prestes a contar o motivo de não vir, mas Ana entendeu antes que ele pudesse que sua obrigação como órfão ainda estava por vir. Havia crianças com laços de sangue desconhecidos ou que haviam perdido seus laços de sangue. Então, naquele reino, essas crianças viveriam uma vida mínima. Elas recebiam um ticket para uma refeição gratuita por dia e recebiam suprimentos periódicos de roupas velhas. Em troca de tudo isso, os órfãos tinham que cumprir uma obrigação antes de completarem 16 anos. Primeiro, eles teriam que comparecer à audição, que era realizada pelo reino para se qualificar como um buscador, e então ficariam isolados na cidade labirinto por 3 anos. Depois de 3 anos, muitas pessoas permaneceriam no labirinto e ganhariam a vida sendo contratadas por comerciantes para coletar materiais. Shan se perguntou que tipo de lugar era o labirinto. Apenas órfãos não eram os únicos buscadores no labirinto. Ana respondeu à pergunta de Shan que ela tinha ouvido falar que era um playground feito por Deus, onde crianças como eles são puxadas de algum lugar. De acordo com os ditados, uma vez a cada poucos anos, Deus jogaria um estranho naquele mundo. Eles receberiam uma missão de Deus e só sairiam do labirinto depois de concluírem a missão. Desta vez, Shan se perguntou de onde os estranhos vieram. De acordo com os ditados, eles também receberiam poderes especiais. Tudo isso não era de forma alguma, pois eles não tinham outra escolha a não ser executar a obrigação por 3 anos. Ana então disse a Shan que ele poderia simplesmente se esconder nas montanhas se quisesse, pois se ele se escondesse lá com sérias intenções, apenas alguém com o mesmo nível de alado poderia encontrá-lo. Shan ficou surpreso ao ouvir isso, mas então ele perguntou a ela, como uma mãe, se ela faria uma boa armadura para ele, pois havia número 1 que ele poderia pedir além dela. Ana suspirou de alívio e então se virou para ele para perguntar se ele tinha dinheiro suficiente para solicitar uma armadura dela. Tudo que Shan fez foi sorrir para seu rosto fofo, e Ana acrescentou que ela lhe daria qualquer desconto, mesmo que ele fosse da família. O dia da execução da obrigação finalmente chegou, e todos estavam lá para ver Shan partir. Elato viu sua armadura e elogiou-a pelo artesanato, ao que Ana aceitou com total orgulho. Medo começou a avaliar a armadura que o pó de besouro estava completamente misturado com as fibras. No entanto, antes que ele pudesse dizer o preço de mercado dela, Kami pediu que ele parasse com a avaliação. Primeiro, Elado deu seu presente de despedida, que era uma pequena faca, e ele pediu que ele a mantivesse sempre com ele. O segundo na fila foi Kami, que lhe ofereceu um amuleto, explicando que os monstros não eram a única coisa perigosa. Medo então aproveitou a chance para lhe dar uma faca de descascar enquanto novamente pedia permissão para avaliá-la. Foi um gesto emocional, então Shan agradeceu a todos por tudo. Ana então se aproximou dele, como uma mãe, e disse que, embora ele dissesse que era mais confortável ficar sozinho, ela perguntou se não era como se ele não tivesse conhecido a pessoa certa, fosse uma garota ou um companheiro. Ela sabia que ele entenderia um dia e então o abraçou com sentimentos puros, pedindo que ele não morresse antes deles. O protagonista também amou aquele abraço e então, enquanto ligava para sua mãe, disse a ela que iria embora para eles. Conforme as cenas mudavam, Yu e Yuna foram vistas provocando sua mãe, afirmando que a odiavam. No entanto, depois de darem alguns passos quando começaram a conversa, ambas as gêmeas perceberam que eram as culpadas na briga com sua mãe. Não importava para elas, então decidiram seguir em frente e se desculpar com sua mãe quando voltassem da escola. Por outro lado, o protagonista já estava a caminho, e parecia que estava sendo seguido por um homem desconhecido. Aquele homem estava frustrado, imaginando quando ele iria parar, e já haviam se passado 3 horas desde que ele deixou a cidade. A intenção daquele homem imundo era derrubá-lo, mas ele sabia que não conseguiria fazer isso se o protagonista continuasse naquela velocidade. De repente, Shan desapareceu de sua vista em um piscar de olhos, deixando o homem em choque. Acontece que era o mesmo homem da guilda chamado Lendo, que estava confuso sobre para onde diabos o protagonista tinha ido. Naquele momento, algo mordeu o pescoço do homem e, após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que era uma cobra que escapou logo após completar sua tarefa. Lendo tentou procurar o antídoto, mas já o havia perdido na comoção, o que era impossível para ele se recuperar. Ele estava rastejando sobre seus 4 membros, e então o protagonista, Shan, chegou perto dele para dizer ao homem que ele estava se perguntando quem o estava seguindo, mas ficou desapontado ao descobrir que era ele. Lendo não conseguia acreditar que ele sabia sobre isso e então se perguntou como poderia vencê-lo. O sofrimento de Lendo foi ignorado pelo protagonista, que então se virou e seguiu seu caminho para o labirinto. Depois de caminhar até a próxima cidade e passar mais 3 meses viajando continuamente de navio e carruagem puxada por cavalos, o cavaleiro informou Shan sobre sua chegada à cidade labirinto. Shan ficou confuso ao ver o que estava à sua frente. Os imponentes labirintos dos deuses ficavam no meio da planície. Era algo prosperando ao redor do santuário. Adjacente à barreira estava a cidade labirinto. Para ele, a torre parecia enorme, pois daquela distância a cidade parecia uma pequena vila. Ao entrar na cidade, e sendo uma pessoa que odiava multidões, Shan achou a cidade certamente animada com muitas pessoas. Era definitivamente maior do que Ginaldo, onde ele havia crescido. Outra coisa a notar era que materiais de monstros estavam sendo vendidos casualmente como outras roupas e alimentos normais, o que era bastante anormal para ele. Shan então foi a uma loja e, depois de olhar os produtos,
ele se perguntou se eram da cidade Labirinto. A lojista respondeu positivamente, esclarecendo ainda mais que coisas mais valiosas foram movidas para certos lugares, então os itens em sua loja não eram particularmente raros. Esse esclarecimento fez o protagonista perceber que talvez o labirinto fosse um bom campo de caça. A lojista então pediu que ele desse uma olhada mais de perto, mas ele recusou, afirmando que tinha audições para comparecer. Isso era algo que a lojista não tinha pensado. Devido ao seu corpo magro e pequeno, ela imaginou que ele poderia ter 14 anos e expressou admiração por sua compostura. Mais uma vez, a lojista o elogiou por manter seu moral alto mesmo se ele fosse desqualificado e o lembrou de comer direito quando Chan fosse embora. Ele sentiu que a moça de antes era um pouco como Ana, mas ela era cerca de 5 vezes menor que ela. Ele também sentiu que seria melhor se ele fosse desqualificado, com Ana sendo a única razão para isso. Continuamente durante os testes e tudo mais, ele estava pensando em ser desqualificado, mas Destiny tinha algo escrito, então ele passou na primeira tentativa. Todos lá sentiram que o teste foi um pouco fácil demais. Os membros da equipe anfitriã guiaram os antigos membros para um determinado lugar. Naquele local, o organizador perguntou se todos tinham seus equipamentos e então decidiu explicar as regras do labirinto. Outro homem pediu aos alunos que sabiam ler as regras para lê-las cuidadosamente. Chan também recebeu um livro e, após abri-lo, sentiu que conseguia lê-lo, mas ficou confuso com os termos técnicos, pois não conseguia entender nada. Outro homem leu que vários status seriam aumentados dependendo dos pontos de experiência obtidos ao matar monstros. O padre então disse a eles que havia uma razão para isso, pois esses termos eram exclusivos dos forasteiros. O padre acrescentou ainda que as informações naquele livro eram de um forasteiro que havia atingido o nível necessário e escapado do labirinto. O homem então pediu que o seguissem e entrou em um longo corredor. Um deles, o desinteressado, perguntou para onde estavam indo. O padre disse a eles que em breve o forasteiro seria convocado e receberia sua missão. Era então que eles também entrariam no labirinto. Outro homem perguntou como era o forasteiro. O padre respondeu que eles foram convocados para aquele mundo pelo Deus e foram dotados de armas e magia únicas, que eram chamadas de bênçãos de Deus. Além disso, a idade média deles era 15, o que era o motivo da audição ser para órfãos de 16 anos. Chan sabia disso desde o início devido aos rumores que tinha ouvido. O padre também disse a eles que eles não sabiam muito sobre o labirinto ou os forasteiros, e deu um exemplo de que as habilidades obtidas pelo domínio das armas descritas no livro eram completamente diferentes das técnicas de armas conhecidas naquele mundo, como uma bola de fogo disparada de uma espada ou uma película de luz tão dura quanto aço cobrindo o corpo. Chan gostou que ele também logo seria capaz de atirar fogo com sua espada, mas ele sentiu que poderia entender o básico através da forma de lutar. O padre então concluiu que coisas como as condições para aprender tais habilidades ainda não foram descobertas. Ele então chamou a atenção dos órfãos para dizer a eles que se eles pudessem sobreviver no labirinto, então talvez no futuro eles pudessem encontrar a resposta para isso sozinhos. Conforme se aproximavam do portão, algo pareceu muito estranho em relação ao som de passos e ao fluxo do ar. O padre finalmente chegou a um portão e disse a eles que além dele ficava o santuário. Ele pediu que entrassem com um bom coração, enquanto os lembrava de que o Deus era muito brincalhão. Assim que Chan entrou, ele se sentiu perdido na escuridão sem ninguém por perto. Lentamente, ele abriu os olhos e percebeu que estava preso, pois não conseguia mais sentir os outros. Não havia luz, nem som, apenas escuridão. Lá, ele se lembrou das palavras de Elato de que os humanos tinham medo instintivo do escuro, mas a escuridão era o domínio dos caçadores. Ele sacou sua espada e se lembrou de como na floresta escura não havia lua nem estrelas no céu. Decidindo manter-se calmo, ele continuou no escuro. Elato também lhe ensinou que, continuando a sentir seu corpo e acreditando que ele estava lá, ele seria capaz de suportar não ouvir e ver nada. Chan se lembrou disso e percebeu que ainda havia mais. Havia 3 maneiras de se tornar algo: uma árvore, água corrente ou uma pedra. No entanto, o protagonista decidiu se tornar a natureza da sombra com uma intenção de atemporalidade. De repente, ele sentiu que a escuridão estava prestes a desaparecer, e isso aconteceu num piscar de olhos. Quando ele abriu os olhos, viu um garotinho olhando para ele de cabeça para baixo, informando-o para estar lá. O garotinho, cheio de entusiasmo, disse a Chan que ele era muito legal. O garoto então perguntou se Chan achava que ele era um deus ou algo assim. Chan entendeu a tarefa e respondeu com um resumo que a tarefa anterior era o plano final do deus para ver se eles estavam qualificados para se tornarem um buscador ou não, e a audição foi tão fácil por esse motivo. O garoto exclamou que Chan estava certo e disse a ele que ele era o primeiro garoto da audição a limpar o labirinto da escuridão. Como a maioria das crianças enlouqueceu durante esse tempo, Chan se lembrou das 3 pessoas que vieram com ele e que o deus havia deixado uma delas ir depois de curá-lo. O deus achou aquele homem uma criança estranha e perguntou se ele poderia olhar suas memórias. Como era mais rápido do que ouvir a história que Chan estava prestes a contar, quando o garoto estava prestes a tocá-lo, Chan lembrou que o processo não era doloroso, mas um pouco desconfortável. Instantaneamente, a expressão do garoto mudou, e ele disse a Chan que poderia ser mais interessante deixá-lo participar da próxima invocação. O motivo era que as crianças, que foram sequestradas e levadas para outro mundo, morreram muito rápido, mas não foi culpa dos monstros. Chan perguntou se os monstros no labirinto eram tão fortes. O garoto concordou com a cabeça, dizendo que não seria interessante de outra forma. Chan lembrou de antes que alguns
algumas crianças estavam tentando aumentar seus níveis nos andares superiores e perguntou se sair era mais difícil. O garoto ignorou a pergunta e continuou que a roleta gira quando os monstros se repovoam, então ele estava determinado a fazer monstros mais fortes aparecerem com baixa probabilidade. Por outro lado, Chan não conseguia entender as palavras do garoto. Por esse motivo, o garoto resumiu que nos andares superiores os monstros eram fracos e nos andares mais profundos monstros fortes apareceriam. Chan percebeu que se esse fosse o caso, era praticamente o mesmo que os túneis que ele costumava descer. Não só isso, mas ele também percebeu que, uma vez que o deus havia mudado o mecanismo do labirinto, tornando mais provável encontrar monstros mesmo nos andares superiores, eles não poderiam mais continuar caçando monstros fracos com segurança. O garoto elogiou a compreensão de Chan, e então Chan confirmou se alguém havia alcançado o nível 25 sem ficar nos andares superiores para sempre. O garoto respondeu positivamente, esclarecendo ainda mais que as condições eram duras e a disponibilidade de meios para lutar contra monstros fortes era crucial. Chan tinha tudo o que queria, e ele sentiu que se esse fosse o caso, ele não tinha razão para se desesperar. O garoto terminou os preparativos e decidiu dar a ele uma recompensa por limpar o labirinto da escuridão e se juntar à invocação de forasteiros. O garoto lhe deu uma chance para mais perguntas, então Chan aproveitou a oportunidade e perguntou sobre os crimes no labirinto e se os conflitos humanos seriam julgados. A pergunta dele era porque muitos meninos e meninas da mesma idade seriam enviados, e não havia como nada acontecer. O Kit ficou atordoado com essa pergunta e achou o protagonista realmente interessante. A resposta foi que ações tomadas para fortalecer a si mesmo não seriam julgadas, e matar pessoas também poderia aumentar seu nível. Então, resumindo, assassinato não seria um crime. No entanto, roubo ou insultos eram crimes, pois essas ações não aumentavam seus níveis. Na verdade, havia muitos tipos de crimes, então o Kid pediu que ele tentasse sozinho para ver que tipo de punição ele receberia. Chan recusou imediatamente. O Kid esclareceu ainda que os ataques entre humanos seriam reduzidos em 80% entre os membros do grupo. Chan leu isso e se perguntou a que os 80% se referiam, ou se era sobre o número de flechas. Não era provável que o Kid revelasse tudo, então ele disse a Chan para não se preocupar e lembrar que se isso realmente acontecesse, ele sobreviveria. O entusiasmo do garoto era alto e ele decidiu enviar Chan para o labirinto e pegar as crianças do outro mundo. Antes de sair, ele entregou a Chan a recompensa por limpar o labirinto das trevas. Essa recompensa seria oficialmente registrada como de Chan quando sua qualificação fosse concedida. O garoto então o tranquilizou dizendo que entenderia como usá-la naquele momento. Chan agradeceu pela recompensa e estava prestes a perder a consciência. No segundo seguinte, quando abriu os olhos, ele estava em uma estranha sala de cubo. Foi surpreendente e Chan percebeu que eles eram os estranhos. Naquela classe havia cerca de 30 pessoas. Eles deveriam ter a mesma idade, mas havia muitos que pareciam semelhantes. Apenas alguns tinham um físico forte, enquanto os outros pareciam crianças de 11 ou 12 anos. Yu e Yuna olharam para o protagonista enquanto o menino e a menina que se tornaram o Apocalipse enviado do céu e o mesmo teste no futuro não sabiam que era o encontro deles. Do nada, os celulares de todos os alunos da classe começaram a tocar ao mesmo tempo. Todos ficaram totalmente confusos. E então, do nada, aquele garotinho que se dizia um deus saiu do celular e entrou na sala. Ele disse a todos que era hora de reencarnar em outro mundo. O deus estava muito entusiasmado, então ele deixou cair uma roleta no meio da sala, exibindo-a com atitude adequada. Chan achou um pouco violento. Como todos ainda estavam confusos, o deus esclareceu que não era um sonho ou uma brincadeira. Eles deveriam ter certeza de que estavam indo para outro mundo, pois a partir daquele dia seu labirinto seria seu novo lar. O garotinho não estava ouvindo ninguém e continuou a exclamar sua felicidade, pedindo que ficassem quietos para ouvir algo interessante. Chan não conseguia entender o que os outros mundos estavam discutindo, mas percebeu que aqueles não eram rostos felizes. Finalmente, os deuses começaram a discussão, contando a eles sobre 3 coisas: habilidades de trapaça, magia de trapaça e armas de trapaça. Esse esclarecimento fez todos ficarem quietos pela primeira vez. Chan não conseguia entender nada disso, então o deus então explicou que daria a cada bom menino e menina 3 coisas. O primeiro livro era um livro de armas para armas que podiam disparar projéteis. O segundo era um livro de magia, que incluía magia ofensiva e de recuperação. O terceiro era um livro de armas para espadas, que incluiria todos os tipos de espadas. No final, ele disse a eles para escolherem uma de cada, mas o conteúdo dos livros seria diferente para cada pessoa. Ele decidiu fazer uma loteria para o livro de armas de armas. Para fazer isso, ele tirou orbes de almas de todos e os colocou em um disco giratório. Assim que eles foram rolados na roleta, os designados receberam seus livros de armas. Chan recebeu um também e percebeu que deveria ser sua recompensa por limpar o labirinto da escuridão. A criança então explicou que os livros estavam conectados às suas almas, então eles não poderiam ser dados a outros ou roubados, e eles não estariam sorteando novamente a loteria. Deus acreditava que todos tinham recebido seus livros, então ele prosseguiu para o segundo livro de espadas. De repente, um dos colegas começou a discutir com o Deus, e Chan percebeu que eles provavelmente estavam insatisfeitos com o conteúdo do livro. O garotinho não gostou e então repetiu para o aluno que eles não iriam começar tudo de novo. O aluno era teimoso, então no final o Deus perdeu a paciência e do nada o livro do garoto desapareceu. Assim que aconteceu, o pobre
pobre aluno sentiu a sensação de um raio em seu corpo e então desmaiou. Ele não se moveu nem um centímetro depois daquela queda miserável. Quando um dos alunos checou seu pulso, o Deus disse a eles que eles não poderiam roubar os livros de outras pessoas, pois isso era para manter os outros cautelosos. O mais assustador era que as crianças iriam morrer de verdade. Os alunos ficaram apavorados, mas o Deus, entusiasmado, pediu que eles passassem para o próximo livro de armas de espadas. Quando o jogo de roleta terminou, Chan percebeu que esses eram os 3 poderes especiais, e de alguma forma, ele acabou pegando todos eles. No entanto, ele estava confuso sobre o que era a arma. Deus esclareceu que uma arma faz a pólvora explodir e atira balas de metal, e se ela acerta ou erra depende das habilidades individuais. No entanto, o poder era fixo. Além disso, o poder da arma não mudaria mesmo se eles subissem de nível. No entanto, não importa o quão forte o inimigo fosse, uma bala causaria pelo menos 1 ponto de dano. A quantidade mínima de 100 pontos seria válida para 100 tiros, e o mesmo com 1000 pontos daria 1000 tiros. Deus explicou ainda que atirar ou carregar balas consumiria poder mágico, e seu poder mágico aumenta dependendo do nível. Chan não conseguia entender tudo isso, pois era muita informação técnica de uma vez. Então ele decidiu ler as regras do labirinto mais tarde. Por enquanto, ele entendeu que a arma era um sistema como um arco ou besta, e ele estava feliz que seria bom com isso, pois caçar era sua especialidade. No final, uma sessão de respostas a perguntas frequentes foi realizada, que esclareceu que não haveria habilidades como avaliação, roubo, cópia de habilidades do oponente ou magia para escravizar outros. Uma vez que alguém morre no labirinto, ele não será ressuscitado. Além disso, magia de espaço infinito para armazenamento também não existia, mas havia itens mágicos com a mesma habilidade. Após a sessão, o Deus distribuiu os círculos de magia espacial contendo sua magia, o que era conveniente, pois eles podiam colocar o adesivo onde quisessem, como uma tatuagem. Mais uma vez, Chan ficou confuso. Então o garoto informou que as 3 peças eram o bônus que ele recebeu por limpar o labirinto da escuridão. Ele também foi informado de que crianças do outro mundo adoravam isso, então ele deveria mantê-lo para entender sua importância. Tudo estava completo e era hora de sua exploração do labirinto começar. O garoto ainda disse a eles que no labirinto eles receberiam recompensas generosas por limpar andares, completar missões e assim por diante. Ele pediu que eles aproveitassem a vida no labirinto e sobrevivessem. Além disso, quanto maior a equipe, maiores as chances de sobrevivência. Ele os incentivou a trabalhar juntos, pois esforço e amizade seriam importantes lá. O Deus estava muito entusiasmado para ver quem sobreviveria por mais tempo. Uma luz brilhante apareceu e todos foram teletransportados para um local diferente quando abriram os olhos. Cada um deles se perguntou onde estava e onde o chamado Deus havia desaparecido. No entanto, havia descrença de que isso era realidade. De repente, o protagonista também foi capaz de entender o que os outros estavam falando. Era compreensível que o Deus estivesse por trás de tudo isso para dar às crianças a habilidade de falar sua língua. Assim que os outros notaram o protagonista entre si, eles perguntaram sobre sua identificação e se perguntaram se ele era um mensageiro do Deus. Chan negou, e depois de ouvir sobre algo vindo, ele pediu a todos para ficarem em guarda. A intuição do protagonista estava afiada como sempre, então assim que uma sombra apareceu, mirando em alguns dos alunos, Chan correu e cortou a ameaça com um único golpe de sua espada. Chan foi rápido. No entanto, não foi o suficiente, pois um bando deles já estava lá, atacando outros alunos. Essas eram as figuras pegajosas. Mesmo que o protagonista os cortasse pelo corpo, eles voltavam a ser como eram. Entendendo isso, ele decidiu dar um golpe no pescoço e então percebeu que o golpe no pescoço realmente funcionou. No entanto, não era o único problema, pois os forasteiros mal se moviam. Alguns deles eram bem ágeis, mas não muito fortes, e mesmo aqueles com bons físicos não estavam acostumados a lutar. Para manter as coisas sob controle, Chan gritou para eles se acalmarem e mirarem em suas gargantas. A batalha continuou por um tempo, e logo acabou. Todos ficaram aliviados por ter acabado e então se perguntaram sobre o protagonista, já que ele foi quem eliminou a maioria deles sozinho. Um velho apareceu de repente entre eles, e então percebeu que era a travessura do Deus mais uma vez, e isso não importava. Ele deu as boas-vindas a todos no labirinto e disse a eles que o lugar ficava dentro dos limites do labirinto. Ele apontou para um local de onde a vila iniciante continuava, com pousadas e lojas de materiais lá também. Outra coisa a ter em mente era que era o labirinto do Deus, então eles tinham que ficar naquela área e se acostumar a lutar. Yu e Yuna falaram no meio para dizer ao velho que não tinham dinheiro para ficar na pousada. O velho respondeu positivamente, esclarecendo ainda mais que se eles caçassem monstros naquela área, eles provavelmente derrubariam algo. Ao vender isso para a loja de materiais, eles deveriam ter o suficiente para pagar o aluguel. O protagonista não estava prestando atenção àquela conversa boba e decidiu seguir sozinho para entender as regras como havia planejado. Ele olhou para diferentes tipos de armas no livro e então percebeu que a explicação era muito curta, então ele não conseguiu entendê-la. Chan sentiu que aprenderia assim que a usasse, então não havia nada com que se preocupar. Para a primeira coleção, ele pensou em usar o VSS. Quando um texto apareceu de repente, ele clicou em sim e a arma se materializou do nada. Chan escolheu por causa do recurso de silenciador, pois combinava com seu estilo de luta. A arma era muito legal para Chan. Assim que a recebeu, o uso básico também surgiu em sua cabeça. Chan seguiu o processo conforme
conforme explicado e então carregou a munição para concluir o registro. Uma tela de estatísticas apareceu do nada, e as palavras nela eram os mesmos termos técnicos escritos nas regras do labirinto. Depois de uma boa olhada, ele percebeu que eram as especificações dele. A natureza infantil do garoto de 16 anos permaneceu enquanto ele tentava brincar com uma tela no ar. Depois de algum tempo, ele decidiu passar para as espadas. A categoria de espadas incluía Kunai, Bandoku-zeri, 3-point Shuriken, Makubishi e Teku Kaji. Shan nunca as tinha visto antes. No entanto, ele decidiu seguir em frente, pois Shan já tinha alguns tipos de espadas e pequenas facas. O registro para isso também foi concluído. Finalmente chegou a hora do livro de magia, e Shan esperava que alguma magia de cura estivesse lá. Como esperado, a expectativa de Shan foi novamente destruída, pois incluía apenas magia de invocação. A princípio, ele não conseguiu entender para que servia, pois tudo o que conseguia pensar era em toupeiras, doninhas ou salamandras. Apenas a coisa chamada cavalo era útil, pois pelo menos ele podia montá-la. O registro para esse livro também foi concluído. A única coisa que restava eram os adesivos, que ele teve que colocar em si mesmo para entender como usá-los. Shan tinha 3 deles, então era seu tesouro. Eles incluíam protetores de ouvido, que protegiam os ouvidos de coisas como ondas de choque, um protetor de olhos, que protegia os olhos de coisas como raios de luz, e um terceiro, que era um banheiro, confundindo até Shan. Quando ele clicou nele e o usou, um portão repentino apareceu. Shan entrou, fechou, usou e então saiu todo confuso. Algo assim era bem conveniente, mas quando Shan se lembrou das cenas de dentro, ele descobriu que não sabia como usá-lo no início. Finalmente, o protagonista terminou com preparação suficiente, então era hora de ele começar a esticar seu corpo. Primeiro, Shan iria tentar isso e ganhar algum dinheiro para o fim da noite. Hora de caçar naquele dia. Na verdade, a batalha dentro dos limites do labirinto era um pouco diferente do mundo exterior. Em seu primeiro tiro, ele acertou um alvo e foi revelado que se eles atingissem o alvo no ar, números apareceriam. A presa, depois de ser derrotada, desapareceria e algo cairia dela. Os números indicavam os pontos de dano e as coisas que caíam eram os itens dropados. Os itens incluíam pele e pedra, que eram bons. Shan não estava muito feliz com o ato, pois ele era alguém que amava desmantelar, que era o prazer da caça. Ele não estava tendo isso aqui, então essas eram as desvantagens. Mas ainda assim, geralmente caçar no labirinto era agradável, pois era melhor do que o mundo exterior em alguns aspectos. Shan sentiu que, ao contrário de um arco ou uma besta, as balas eram carregadas automaticamente e apenas cantar faria as armas desaparecerem por conta própria. Durante a caça, o protagonista percebeu que um tiro custa 10 de poder mágico e uma recarga custa 5 MP. Além disso, o MP precisa de cerca de 3 segundos para ser restaurado, assim como o HP. Shan estava animado e estava pensando em tentar as espadas e a magia também. No entanto, ele percebeu que era o fim do dia, então ele deveria voltar para a pousada e descansar por enquanto. Shan então foi para a pousada, mas foi informado pela senhora de lá que eles estavam cheios. Quando ele pediu uma explicação, a moça chamou sua atenção para muitas pessoas, e disse a ele que havia muitos forasteiros chegando naquele dia. Shan percebeu que estava atrasado. A moça lhe ofereceu a ideia de dividir um quarto, mas o protagonista só estava lá naquele dia, então ele decidiu ir embora. Não havia o que fazer. Em vez de dividir um quarto com um grupo de forasteiros, acampar do lado de fora era uma opção muito melhor. No caminho de volta, Shan se lembrou de todas as conversas. Ele percebeu que os pontos de dano e itens dropados eram termos técnicos dos forasteiros, então a arma também deve ser algo usado no outro mundo. Mesmo assim, Shan sentiu que eles não estavam familiarizados com os monstros, o que era bem estranho. De repente, ele viu algo se movendo nos arbustos e se perguntou se era um daqueles seres pegajosos de antes. Ele não conseguia entender o que fazer, pois em seus comentários, poderia ser várias vezes mais forte do que a presa que ele encontrou pela manhã. Na verdade, Shan também queria lutar contra alguns monstros fortes para se acostumar com a arma, então ele convocou a arma para fazer um ataque surpresa. No entanto, assim que Shan levantou a guarda, ele sentiu uma sensação diferente. Após uma inspeção melhor, foi revelado que o protagonista estava sob a enorme sombra de um monstro com o qual ele não estava familiarizado. Além disso, ele não conseguia nem se mover 1 centímetro. A enorme garra daquele monstro estava bem nele. Mesmo para o protagonista, era um pássaro gigante, e ele podia dizer que em seu nível atual, vencê-lo era quase impossível. Pelo mesmo motivo, tudo o que Shan podia fazer era fugir. Quando o sol nasceu, Shan foi visto dormindo e então se levantou de repente quando alguém o chamou. Era a dona da pousada de antes, e Shan agradeceu por deixá-lo dormir no depósito na noite passada. A moça agradeceu e então novamente disse a ele que ela estava realmente surpresa quando ele voltou no dia anterior. Shan então se lembrou que no dia anterior, bem na frente dele, aquele pássaro gigante agarrou a figura pegajosa em um piscar de olhos. Foi então que ele aproveitou a chance e fugiu depois de ter sorte. Enquanto se preparava, Shan sentiu que acabaria morrendo se confiasse apenas em sua sorte. Era a regra do labirinto, e os monstros viviam dessa forma também. Ele sabia que precisava saber mais. Com esse pensamento, Shan saiu para a floresta e então pensou em praticar com o Bandoku-zeri. O protagonista não era bem treinado, então ele acabou batendo na própria cabeça. Em diferentes tentativas ele ficou preso em diferentes partes do corpo, e todas elas eram dolorosas. Isso fez Shan perceber que se ele
não praticasse mais, ele realmente morreria. Para a segunda coisa, ele tentou invocar o cavalo aquático e ficou confuso. O cavalo estava animado como deveria estar, e em 1 minuto, o protagonista havia tomado um banho matinal novamente. Shan não conseguiu montá-lo, e para piorar as coisas, seu MP diminuiu em 100 pontos. Shan estava se acostumando com as armas. Chegou a hora da sessão de instruções nos andares inferiores do labirinto realizada pelo velho, o templo. Shan decidiu comparecer para o pagamento que havia feito. O velho então acrescentou que para cada arma e magia, um nível de habilidade era definido. Conforme suas habilidades alcançavam um certo nível, eles também podiam adquirir magias e habilidades únicas. No entanto, pelo contrário, essas habilidades não seriam exibidas no lado esquerdo de suas mãos, então eles deveriam ter cuidado. Os alunos descobriram que era um parâmetro oculto, e o outro perguntou se havia um mapa de habilidades para essas técnicas e magias. O velho respondeu negativamente, e mais uma vez Shan ficou pasmo com aquele jargão técnico. Para ele, era esperado que os forasteiros tivessem um conhecimento estranho sobre aquele mundo. Além disso, havia um portal a cada 5 andares, e o portal era sempre guardado por monstros. Também haveria uma escala de méritos e deméritos registrando cada mérito e crime a cada 5 andares. Em suma, a palestra do ancião continha muitas informações. No final, o velho disse a eles que na área plana seus níveis não aumentariam mais, então o velho sugeriu que aqueles que pensassem que estavam totalmente preparados deveriam começar então e ir para o 5º andar sozinhos. Os alunos entenderam que era melhor entrar na torre e subir de nível, então para isso o velho sugeriu que eles fizessem uma festa lá. Shan pensou sobre isso e ficou novamente confuso. A palestra do velho terminou ali, e ele disse a eles que eles tinham preparado uma lista de monstros do 1º ao 3º andar para aqueles que precisavam. Mais uma vez, isso não era gratuito como esperado. Em segundos, Shan sentiu uma sensação diferente, e quando ele inspecionou, ele sentiu que havia algo estranhamente desconfortável. Enquanto Shan caminhava para fora, ele encontrou a torre do labirinto do Deus trancada. Era tão grande que alguém poderia pensar que estava muito perto da vila iniciante, mas realmente leva 3 horas para ir para o norte da vila para chegar à entrada. Shan chegou lá finalmente e achou bem grande, pois era uma das melhores criações do Deus. Ele estava determinado a passar os 3 anos lá, seja chorando ou rindo. Shan também descobriu que a névoa cercava o topo da torre e nada podia ser visto lá, então não havia necessidade de apressar as coisas. Naquela época, ele decidiu definir uma meta para o mês de acordo com a lista de monstros que ele comprou do ancião. No entanto, antes disso, Shan estava pensando em caçar todos os monstros que pudessem ser caçados na área plana, pois as coisas que ele precisava fazer lá não eram diferentes de quando ele morava do lado de fora. Durante sua caça, Shan descobriu que o VSS era bom, pois às vezes o CP era exibido e o ponto de dano era quase 10 vezes maior, o que significava que ele poderia atingir o ponto fraco do alvo com facilidade. De qualquer forma, o cadáver do monstro iria desaparecer, e então o protagonista estava se perguntando o que aconteceria quando ele usasse a arma que comprou de fora. Mesmo assim, nada mudou, e Shan percebeu que tinha que desistir de dissecar a presa ali. Shan continuou sua aventura e ficou completamente surpreso quando o peixe que ele atingiu com uma das armas de espada não desapareceu. Shan levou um tempinho para entender, mas mesmo assim, Shan tentou usar a arma nele uma vez. Seu experimento mostrou a ele que se ele usasse uma arma, não sobraria nada além de escamas de peixe e pedras. As coisas eram diferentes para entender lá. Então ele decidiu desistir do mistério e se concentrar na primeira presa intacta. Então Shan estava com fome, então ele usou aquela presa para fritá-la em um bom prato. Enquanto ele experimentava o peixe cozido, ele descobriu que ele tinha um cheiro realmente delicioso. Shan estava aproveitando o banquete. No entanto, não terminou bem, pois ele teve que ir fazer cocô. A sorte estava do seu lado com a disponibilidade do banheiro, e assim que Shan usou, ele descobriu que era bom ter a facilidade. Era hora de ele voltar, mas sua descoberta do cadáver estar intacto foi boa para ele. Shan se perguntou se era a habilidade do Bundo Kuzeri ou outra coisa, mas ele ainda não tinha certeza absoluta. Essa descoberta também foi algo que o encorajou a praticar com aquela arma, pois antes ele estava desmotivado pela sessão que teve. Finalmente, depois de uma longa prática, o protagonista foi capaz de balançá-la bem e conseguiu derrubar a presa com seu ataque. Desta vez, ele tinha seu corpo de monstro intacto. No entanto, sempre que Shan pegava seu alvo com o Bundo Kuzeri, havia uma chance de que o corpo permanecesse e o corpo ainda desaparecesse às vezes. Em seu processo de desmantelar o monstro, Shan sabia que o fígado poderia ser usado para fazer bons ingredientes medicinais. No entanto, se o corpo desaparecesse, apenas seu pelo permaneceria. Pode ser sua imaginação, mas Shan sentiu que a probabilidade de receber cadáveres intactos estava aumentando. Nada foi exibido na tela sobre isso, mas o garoto tinha um pressentimento sobre isso. O protagonista então acreditou que era uma boa escolha que, em vez de correr para a torre, ele ainda tinha muito o que fazer lá. Mais uma vez, o protagonista sentiu uma sensação diferente, como se os olhos estivessem nele, e então se perguntou quem era. Finalmente, aqueles olhos brilhantes foram revelados como sendo os dos gêmeos, Yu e Yuna. Após a identificação, Shan percebeu que não eram eles, e então deve ser que ele estava sendo julgado. De repente, seu status apareceu com uma pergunta sobre se ele gostaria de aceitar o convite para se juntar ao grupo de Kengo humano. A princípio, ele não foi capaz de reconhecer aquele anime e então se perguntou sobre o convite
convite do grupo. Shan se lembrou dos ditos dos outros sobre formar um grupo se quisessem ir para os andares mais altos. Deus também sugeriu a ele que quanto mais pessoas o grupo tivesse, maiores seriam as chances de sobrevivência. Até Shan sabia que as regras do labirinto eram baseadas no grupo. Então, de acordo com sua imaginação, ele também teve que se juntar a um grupo com outros em breve. Com todo esse pensamento, ele acabou recusando o convite. Pelo contrário, para ele, não era o momento, e a segunda razão era que a pessoa era um estranho. Shan sabia que havia uma chance de ter que se juntar a forasteiros, pois não conseguiria evitar isso para sempre só porque não gostava. Shan estava prestes a deixar o local com a colheita daquele dia, mas pensou em dar uma olhada para verificar o que aquelas duas garotas estavam fazendo. No entanto, quando se virou, elas já haviam desaparecido. O protagonista sentiu que os forasteiros certamente eram difíceis de entender e então partiu para a pousada naquele dia. De volta à pousada, um grupo de estudantes veio até ele e então começou a perguntar, enquanto gritavam, se ele era tão irracional e atrevido para um garoto jovem. Kengo era o líder ali que disse a Shan que o convidou para a festa depois de sentir pena dele, e então perguntou por que ele acabou negando. Era inaceitável e inacreditável para eles. Shan também percebeu que os olhos que viu eram daquele homem. Kengo, então sendo mais relutante, perguntou se ele havia negado o pedido por engano. No entanto, antes que o homem pudesse terminar, Shan bateu a porta na cara dele e deitou na cama. Eles continuaram pedindo para ele abrir o portão e perguntaram que tipo de atitude ele estava tendo. Shan, por outro lado, estava apenas pensando em descansar, pois estava lá logo depois do armazém. Ele continuou ignorando-os e então acabou pensando sobre a festa ser um aborrecimento. Em um canto da pousada, aqueles dois gêmeos ainda estavam se convencendo a fazer o melhor e ficar bem juntos. O lapso de tempo passou e Shan novamente foi caçar para aumentar seu nível. Repetidamente, ele estava recebendo pop-ups em sua tela para entrar na festa, e ele continuou recusando o pedido enquanto se perguntava quantas vezes tinha sido apenas naquele dia. Mais uma vez, Shan negou o pedido e de repente ouviu uma explosão à distância. Em uma inspeção mais detalhada, foi revelado que era tarefa dos dois gêmeos. Estava alinhado com outro ataque em que os gêmeos jogaram algo em um pequeno coelho para derrubá-lo. A explosão foi tão repentina que as duas garotas não conseguiram manter o rosto. Shan também se perguntou quem diabos era aquele que foi morto por sua própria arma. Ele ficou aliviado por elas estarem vivas. As duas garotas coraram e então decidiram ir embora depois de dar uma olhada no protagonista. Como resultado, daquele dia em diante, os gêmeos continuaram seguindo Shan quando ele foi caçar. Eles ficaram bem longe e o encararam. Shan ficou calmo depois de pensar que eles não estavam fazendo nada de ruim ali. Entre tudo isso, a coisa mais exaustiva para ele era recusar os convites das festas que ele estava recebendo. A cena então mudou para alguns dias depois. E quando o protagonista entrou na pousada naquele dia, ele ficou surpreso com o barulho por lá. Quando ele perguntou sobre isso com a dona da pousada, ela disse a ele que duas das crianças não tinham retornado desde o último dia e a confusão era sobre elas estarem mortas. Kengo foi visto gritando, perguntando ao outro aluno se ele estava dizendo que ele era o culpado. O outro aluno defendeu o motivo de ter brigado com eles depois de ser insultado e humilhado por eles. Kengo não conseguiu manter a calma e sacou a arma para dentro da pousada e acabou atirando no meio dela. Para esclarecer melhor, foi revelado que a bala de alguma forma errou algo que o próprio protagonista estava protegendo, cobrindo. Shan estava muito bravo quando salvou a moça, e aquele homem, sendo implacável, declarou que não era isso que ele queria dizer, pois só queria assustar daquela vez. Desta vez, Shan estava de mau humor, então ele se levantou e saiu direto agarrando sua gola e então esmagou o homem no chão. Essa violência foi por dois motivos, um de sua querida besta rangendo, e o outro da dona da pousada quase perdendo a vida. Shan então disse friamente a ele que só porque ele não quis, não era como se não importasse. No meio da violência bruta, aqueles dois gêmeos chegaram e informaram a ambos que a violência não era nada boa. No entanto, desta vez, aquelas garotas estavam todas agitadas. Shan olhou para eles e todos perguntaram se eles estavam realmente vivos. Finalmente, o motivo do comportamento deles foi revelado por eles, mostrando quão estranhos eles eram antes. Shan também identificou aquela coisa e então percebeu que eles o observaram aprendendo a aprender a caçar. Outro homem do grupo de Kengo chegou para acabar com a confusão completa no meio. Como tudo parou por um tempo, o estalajadeiro também agradeceu a Shan pela ajuda anterior, e uma outra pessoa ali se desculpou com ele. Shan perguntou ao aluno por que ele era o único a se desculpar, já que o culpado era o cara Kengo. Aquele homem estava muito desapontado em saber que um de seus colegas de classe havia envolvido um estranho como ele nos conflitos internos. Shan também achou isso honroso da parte dele, já que o autor do crime simplesmente fugiu de lá pensando que não iria convidar o protagonista para se juntar ao grupo nunca mais. O outro aluno sabia disso desde o início, pois havia conflitos entre eles desde o início, pois aqueles que eram fisicamente fortes e com armas fortes se uniam. Shan sabia disso, pois era natural porque eles estavam jogando por suas vidas. Aquele aluno continuou dizendo que foi por isso que os restantes começaram a ficar descontentes, e como eles sabiam disso, eles começaram a dividir as pessoas com igual poder de luta em grupos. Com esse esclarecimento, Shan também percebeu que os gêmeos não estavam lutando por eles. Além disso, o homem disse a ele que eles eram um pouco estranhos, pois eram como uma existência separada na classe. Primeiro de tudo, para eles, já era difícil cooperar com alguém que eles não entendiam, e por causa disso, eles estavam
estavam achando difícil aprender sobre armas também. Devido a isso, eles ficaram presos em como fazer grupos, e como Kimbo disse que os gêmeos deveriam ser separados, que foi a razão pela qual eles discutiram. No final, os gêmeos apenas declararam a si mesmos que apenas os dois estavam bem e que eles estariam por conta própria para eles. Essa declaração foi algo que fez o humor da classe se deteriorar e levou a essa bagunça. Chan também sentiu e disse em voz alta sobre os forasteiros também terem esse tipo de pessoa. Os alunos lá não foram capazes de entender seu apelido e então perguntaram novamente o que havia sobre ele ali. O homem perguntou ainda se ele era daquele mundo. Enquanto perguntava se ele já tinha visto um estranho como ele no labirinto, as perguntas continuaram, e ele também perguntou se eles poderiam sair depois de atingir o nível 25, e então se eles poderiam confiar em Deus para isso. Chan, sendo inocente, esclareceu a eles que aqueles eram os caras que ele conheceu lá, que foram os primeiros estranhos que ele conheceu. Os alunos ficaram desapontados. No entanto, Chan continuou a dizer a eles que um ministro do país era um estranho. Essa informação era de mulato, então não poderia ser falsa de qualquer forma. Os alunos ficaram animados e perguntaram qual era o nome daquele homem. Chan esclareceu que era Juru Sakamatsu, e informações adicionais eram sobre seu casamento lá e ter uma menina. Os casais de colegas ficaram ainda mais animados ao saber que ele era japonês. Chan então disse a eles que parecia a ele que os outros países também tinham alguns, mas como ele próprio morava perto das montanhas, ele não sabia claramente. Essa era a informação completa com ele, e o aluno estava bem com essa informação apenas por enquanto, pois a prioridade era retornar ao velho mundo. Mas por enquanto, eles tinham que encontrar uma maneira de sair de lá. A determinação de mirar no nível 25 tinha sido encerrada para então. Os alunos lá estavam muito preparados, pois haviam comprado a maioria dos equipamentos necessários na vila, e então eles poderiam começar a explorar o labirinto a partir do dia seguinte. Enquanto Chan ainda estava pensando, o garoto se levantou e disse a ele que gostaria de recebê-lo no time. No entanto, não havia espaço disponível antes que ele pudesse sentir um pouco mais de culpa. Chan esclareceu que tinha planos de ficar nas planícies por um mês. Os alunos lá acharam um pouco lento, e ele esclareceu que o governo havia declarado que órfãos como ele deveriam ficar naquele labirinto por 3 anos, então não havia como ele se apressar. A próxima pergunta dele era sobre alguém consertando a besta, que estava quebrada. Antes de tentar, aquelas crianças deram, e então Chan se virou para a senhora e então sugeriu que ela usasse aquele pedaço quebrado como material de reparo ou algo assim, algo contraditório, já que o próprio Chan disse que era seu tesouro. Ao que o protagonista esclareceu que era um presente de uma pessoa que o criou, então era um tesouro com certeza. O aluno perguntou novamente por que ele estava dando e não guardando. Chan então disse a eles que era inútil tê-lo, e que era mais sensato utilizá-lo para consertar a parede. Todos acharam isso muito humilde, mas quando perguntado, ele encerrou o tópico, afirmando que não era nada. Ambos apertaram as mãos para a grande introdução, e então Chan também desejou que eles se divertissem no labirinto. Quando o dia seguinte caiu, estranhos começaram a entrar no labirinto, e eles deixaram a pousada um por um. Então, logo no final, os restantes eram os gêmeos e o próprio protagonista, sendo seguidos por eles ainda. Da observação dele, ele percebeu que eles não estavam apenas observando ou caçando curiosamente, como eles estavam até anotando as instruções. Ambos estavam até mesmo determinando qual presa eles iriam caçar, e às vezes eles caçavam nas áreas seguras onde ele tinha acabado de caçar a presa. Chan sabia disso também, que eles eram bem fracos. No entanto, como eram fracos, ambos se esforçaram e gradualmente caçaram mais e mais presas. Por isso, ele achou que era uma tarefa digna, e não parecia horrível. Ele ficou feliz, deixando os gêmeos com muito conhecimento. Chan então esclareceu sobre sua condição, que para ele, parecia definitivamente que não estava errado. A princípio, ele pensou que era uma ilusão. No entanto, ainda permanecendo no nível 1, ele não conseguia se lembrar de nenhuma nova habilidade ou magia. A recuperação de MP para ele já havia passado de 1 ponto em 3 segundos para 3 pontos em 3 segundos. O custo de MP para atirar tornou-se 5, e a precisão também aumentou. Parecia também que o consumo de MP ao usar o banheiro havia diminuído, pois era de 1 ponto em 3 minutos. Várias mudanças foram sentidas por Chan lá, que incluíam a probabilidade de segurar o corpo ao balançar banducos era aumentando, as habilidades físicas estando todas dentro do escopo dos limites do labirinto, e experiência sendo adquirida para todo esse propósito. Além disso, Chan ganhou 3 habilidades também, que incluíam a habilidade de compreender o terreno e os movimentos de tudo, enquanto era egocêntrico. A segunda era a habilidade de perceber o olho em direção a si mesmo, e a terceira era a habilidade de sentir ataques direcionados a ele. Enquanto ele pensava em perceber isso, Chan estava no alcance de um ataque, com a arma de alguém apontada para ele. Desta vez também, o homem que o atacava errou o tiro. Chan, não estando nem um pouco interessado, saiu dali, e Kengo, que o atacou, ficou novamente puto por ele ter errado o tiro novamente. Quando Chan retornou à cidade, ele foi diretamente até o velho professor e o convocou com um avô. Aquela velha bruxa pediu para ele não julgá-lo pela aparência, pois ele também poderia ser chamado de Deus. Chan estava lá para perguntar se ele poderia usar a sala do boticário naquele dia, e o velho respondeu positivamente, e então perguntou por que ele estava fazendo poções para aquele dia. Chan apenas agradeceu e esclareceu que provavelmente terminaria de se preparar até o fim do dia. Para a preparação da poção, a mesa estava cheia de veneno, antídoto, remédio para ferimentos, anestésicos e balas
de fumaça. O velho ficou confuso ao pensar se estava caçando apenas com isso. Shan então se lembrou de que algumas restrições lhe foram impostas, e ele tinha que resolvê-las antes de entrar no labirinto. Ao sair dali, ele chegou ao local, ele se lembrou de que os remédios que ele fez eram mantidos no pequeno bolso lateral, e VSS, junto com Banduque Uzeri, eram facilmente inseridos e removidos, então não havia problema com isso. Mesmo assim, a besta se foi. Ele só precisava de uma adaga para então. Mais uma vez, quando ele estava prestes a entrar na estalagem, ele se lembrou de que havia mais uma coisa que ele precisava. Pelo contrário, Kengo estava esperando com planos para emboscar o protagonista mais uma vez. As coisas aconteceram de forma diferente dessa vez, pois quando Shan olhou para ele, o homem desmaiou instantaneamente. A razão pela qual Shan fez isso foi para dizer a ele que estava tudo bem de manhã, mas que aquele homem não tinha permissão para incomodá-lo quando ele estivesse caçando à noite. Shan não estava lá para matar aquele homem. Então ele deu a ele um anestésico também, e então declarou às estrelas ali que era hora de ele caçar aquele grande pássaro. À noite, Shan estava fora com seu VSS, sabendo que o pássaro sempre seguia uma certa rota, então ele já tinha um plano ali, não tão longo, e o pássaro para chegar lá. Mas Shan estava esperando que aquela fera chegasse a uma distância de 500 metros. Ele sabia que seria difícil, mas ele estava bem assim que a bala pudesse alcançar. Finalmente, quando o pássaro chegou ao alcance, ele mirou e então disparou continuamente uma série de tiros naquele monstro, causando uma média de 150 pontos de dano com o ataque. Assim que a barragem terminou, Shan se escondeu, e o pássaro ainda estava procurando o local de onde a barragem veio. Shan se escondeu enquanto pensava que estava se escondendo para repor sua munição. Assim que a munição foi reabastecida, ele se levantou novamente e mirou na cabeça do monstro. Dessa vez, o ataque médio na cabeça estava causando mais dano do que os ataques no corpo. Não muito tempo, e o pássaro estava a 200 metros de distância, então não demoraria muito para notá-lo. Assim que o pássaro olhou para ele, ele seguiu seu caminho e então começou a correr enquanto chamava a atenção daquele pássaro. Ele estava correndo e conseguindo ficar à frente daquele pássaro monstruoso. Era como se Shan estivesse arrastando aquele feijão para um local específico.